Olá, aqui é a professora Lisley. Novamente, vamos continuar então aí com a nossa aula de sistema circulatório, falando um pouquinho sobre os vasos. Quando a gente está falando agora, vamos falar um pouquinho de cada uma das artérias. Vamos falar um pouquinho, na verdade, das regiões do corpo, quais são as principais artérias, bem superficialmente mesmo falando, que irrigam essas regiões e depois como que ela é drenada. Tudo bem? Então, vou começar pelo tórax. Quando a gente fala do tórax, a gente está falando aqui de órgãos. E o principal órgão que a gente tem no tórax é o coração, certo? Então, logo que a aorta está saindo ali do ventrículo esquerdo, né, no coração, ela vai dar já para a gente dois ramos, que são as artérias coronárias, ó, tá? Coronária, direita e esquerda. Essa coronária já vai irrigar o próprio coração e ok, certo? Então, os primeiros ramos da aorta são as coronárias, tá? Então, elas que vão irrigar lá o coração. Tudo bem? Aproveitando que está por ali já, né? Já vamos receber o sangue para continuar trabalhando. Depois que a aorta sai do coração, ó, ela sai, ela faz aqui um arco e ela desce a parte descendente. Quando ela faz esse arco aqui, ó, nessa imagem aqui, nós vamos ver, ó. Aqui, então, ela começa a fazer o arco, tá vendo, ó? Quando ela está fazendo esse arco, a gente vai ter uma diferença dos ramos da aorta do lado direito e do lado esquerdo do coração, tá? Desculpa, do lado direito e do lado esquerdo do corpo, tudo bem? Então, aqui, olha, nós estamos falando do lado direito e aqui do lado esquerdo, certo? Do lado direito, logo, o primeiro ramo aqui do arco da aorta, a gente vai ter aqui, olha, uma artéria única, chamada de tronco. Um tronco que vai levar sangue para o braço e para a cabeça. Então, eu chamo esse tronco aqui de tronco braquiocefálico. Só está presente do lado direito, tá? Só do lado direito. Tronco braquiocefálico, certo? Ele vai dar pra gente origem a duas artérias. Uma, que é essa aqui, ó, que é a artéria subclávia, e essa outra aqui, que é a artéria carótida comum, tá? Isso do lado direito. Do lado esquerdo, né, quando a gente olha aqui no arco da aorta e do lado esquerdo do corpo, eu já não vou ter a presença desse tronco braquicefálico, tá? Do lado esquerdo, eu vou ter saindo direto do arco da aorta, ó, aqui, ó, a artéria que vai para a cabeça, que é a carótida comum, e a que vai lá para os membros superiores, que é a subclávia. Ela também vai ter ramos para a cabeça, mas para a gente pensar aqui agora, certo? Subclávia. Então, do lado direito, a gente tem a presença de um tronco, chamado de tronco braquiocefálico, certo? Do lado esquerdo, não. Tanto a carótida comum quanto a subclávia esquerda já saem direto do arco da aorta. Do lado direito, a subclávia e a carótida comum serão ramos do tronco braquiocefálico, tá? Então, aqui, olha, para iniciar, a gente já tem essa diferença, tá? Que só acontece aqui, nessa origem. A partir daqui, a gente vai ter as mesmas artérias. Vou ter subclávia para a direita, vou ter subclávia para a esquerda. Tenho carótida comum para a esquerda, eu tenho carótida comum para a direita. Todas as artérias agora elas serão iguais para os dois lados, certo? Quando a gente estiver falando aqui de membro superior, tá? E cabeça e pescoço. Continuando aqui no tórax, já que a gente está falando por enquanto da irrigação do tórax, a gente vai ter aqui, olha aqui, ó, a aorta subindo aqui, ó, fazendo o tronco braquiocefálico, olha, na direita, originando carótida comum e aqui subclávia. Aqui, ó, carótida comum, subclávia, certo? Olha aqui, ó, tronco braquiocefálico, carótida comum, subclávia, arco da aorta e a aorta descendente, tá? Aqui ela também vai dar vários ramos aí para o tórax. Tudo bem? Certo? Nessa próxima imagem, olha, a gente vai ver que um dos ramos que irrigam o tórax é um ramo lá da subclávia, tá? Olha lá, ó. Aqui a gente tem, ó, o tronco braquiocefálico, ó, carótida comum, e aqui eu tenho a subclávia.
Um ramo da subclávia vai ser esse aqui, olha, que vai estar passando por dentro das costelas aqui, ó, tá? A gente chama de torácica, artéria torácica interna, tá? Artéria torácica interna. Antigamente, o pessoal chamava ela de mamária, né? Tanto que o pessoal fala, tem uma ponte de mamária, né? Era essa artéria que desviavam para fazer a irrigação, a revascularização cardíaca, tá? Então, um ramo aqui da subclávia lá em cima vai ser essa aqui, torácica interna, certo? Então, esses são alguns principais ramos que irrigam aí o tórax. E a drenagem, agora, vamos falar um pouquinho sobre a drenagem do coração. A gente falou lá que as artérias que irrigam o coração são as coronárias, certo? Direita e esquerda, que são os primeiros ramos lá. Aqui, coronária esquerda, coronária direita, que são os primeiros ramos da aorta. Depois que esse sangue irrigou todo o coração, ele tem que ser recolhido. Essas artérias, as coronárias, elas vão ter vários ramos aí, certo? Os coronários. Depois, essas artérias que irrigaram o coração, agora elas vão voltar como veias, certo? O sangue do coração é recolhido pelas veias. Temos várias veias aí. Então, eu tenho aqui, ó, veia interventricular posterior, tem a veia interventricular anterior, tem veia magna, marginal, tem várias. A maioria das veias cardíacas, vão todas confluir para uma única veia grande, que fica aqui, olha, na região posterior, bem no sulco coronário, abaixo do átrio esquerdo, tá? Que é o seio coronário. Seio coronário é essa veia grande aí, que se localiza aqui, mas se abre aqui, ó. Ela abre no átrio direito, já que todo o sangue venoso volta para o átrio, ou todo não, a maioria do sangue venoso volta para o átrio direito, certo? Então, esse seio coronário, embora ele esteja localizado aqui, ó, embaixo do átrio esquerdo, ele vai se abrir aqui dentro do átrio direito, tá? Então, a maioria das veias do coração vão confluir para essa grande veia chamada de seio coronário. Tem outras que vão desembocar, olha, diretamente no átrio, tá? Mas a maior parte vão desembocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente vê essas veinhas desembocando diretamente lá no átrio, tá? Mas a maioria das veias vão confluir e vão lá para o seio coronário na parte posterior. Tudo bem? Então, essa foi a parte do tórax. Vamos falar um pouquinho, então, agora de cabeça e pescoço, tá? Quando a gente está falando de artéria lá, de cabeça e pescoço, a gente já viu aqui, numa imagem anterior, que lá do coração nós temos saindo lá do lado direito, tem o tronco braquiocefálico, e do lado esquerdo, saindo direto do arco da aorta, a gente tem uma artéria chamada de artéria carótida comum, tá? Essa artéria aqui, olha, nessa figura, como a gente está olhando do lado esquerdo, a gente está vendo ela aqui, ó, carótida comum. Ela está subindo. Conforme ela sobe em direção à cabeça, ela vai dar pra gente aí vários ramos que vão pro pescoço, tá? Artéria tireoide superior, tal. E essa carótida comum, olha, recebe esse nome até ela se dividir em dois. Ela vai se dividir aqui, ó, uma carótida que está indo, olha, para irrigar a face, ó, artéria facial, temporal. Então a gente chama de carótida comum. Ela vai se dividir em carótida externa, ó, que está indo para a face, e carótida interna, que está indo para irrigar lá dentro o encéfalo, tá? Então aqui, ó, carótida comum, ela vai ter duas, carótida externa, que tem vários ramos, e carótida interna, que aqui, ó, ela vai entrar para irrigar lá o encéfalo, tá? Ela vai dar origem lá a algumas artérias que formam o círculo arterial do encéfalo, certo? Nessa próxima imagem, olha, a gente vai ver agora do outro lado. Ó, a gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente está olhando numa vista direita. Então, aqui, olha, eu tenho certeza que ela está se originando do tronco braquiocefálico, né? Ó, a subclávia aqui e aqui carótida comum, ó. Carótida comum. Vai ter o ramo lá externo, que vai lá para a face, e vai ter aqui, ó, o ramo interno, ó,
que ele vem, ó, forma um sifão, ó, e vai irrigar lá o encéfalo, vai lá levar sangue para o seu encéfalo, certo? Só que a cabeça, o encéfalo, ele é muito importante. Então, além de receber sangue aqui, ó, pelas duas carótidas internas, do lado direito e do lado esquerdo, ele também vai receber sangue advindo de uma outra artéria. Lembra quando a gente estudou lá vértebras e a gente viu que nas vértebras cervicais a gente tinha um forame no processo transverso, chamado de forame transversário? Pois bem, nesse forame transversário eu comentei com vocês que passa uma artéria que passa por dentro do processo transverso das vértebras, artéria vertebral. Essa aqui, ó, nessa imagem aqui a gente consegue ver, aqui, ó, artéria vertebral, certo? Olha ela aqui, ó. A artéria vertebral é um ramo, olha aqui, ó, artéria subclávia. Esse nome subclávia vem porque ela passa por baixo da clavícula, tá? Subclávia. Então, aqui, a artéria subclávia, que vai mandar sangue lá para os membros, ela também vai dar, ela deu um ramo lá, que a gente já viu, que era a torácica interna, né? E ela vai dar um outro ramo aqui, ó, que vai subir, passar pelas vértebras e também vai entrar lá no encéfalo, ó, que é a artéria vertebral, dos dois lados, tá? Ambos são ramos da artéria subclávia, tá? Então, essas são as principais artérias que vão irrigar lá a cabeça, a face e o encéfalo, certo? Então, carótida comum, carótida externa, que vai para a face, carótida interna, que vai para o encéfalo. Ramo da subclávia, a gente tem artéria vertebral, que também vai lá para o encéfalo. Só que tudo que vai tem que voltar. Então, vão voltar essas veias aí, certo? Essa drenagem. Toda a cabeça e todo o pescoço vão drenar para duas veias principais, tá? A gente vai ter aí dois tipos de drenagem. A gente vai ter a drenagem superficial, né, que vai ser através da veia jugular externa, tá? Onde a gente vai ter a drenagem basicamente de pescoço e face, tá? E a gente vai ter uma drenagem mais profunda, que vai acontecer através de uma outra veia, chamada de veia jugular interna, tá? Então, eu tenho uma drenagem superficial, que é pela veia jugular externa, que eu já vou mostrar para vocês, que vai drenar pescoço e face. E a gente tem uma drenagem mais profunda, que vai ser pela veia jugular interna, tá? E essa veia jugular interna, ó, o próprio nome já fala interna, vai drenar o que está dentro, né, ó. Então, crânio, encéfalo e uma partezinha da face, certo? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Nessa próxima imagem, a gente vê, ó, nessa imagem aqui da direita, olha, a gente está vendo aqui, ó, um músculo chamado de músculo externocleidomastoideo. Deixa eu pegar a caneta mais grossa. Então, aqui, ó, músculo externocleidomastoideo, certo? Por cima do músculo externocleidomastoideo, eu tenho uma veia passando aqui, ó, que é a veia jugular externa, tá? Essa é a veia jugular externa. Ela passa por cima do músculo externocleidomastoideo. Agora, desse outro lado aqui, olha, a gente cortou, olha o músculo cortado aqui, ó. Cortou o músculo esternocleidomastoideo. Agora eu estou vendo por baixo do músculo esternocleidomastoideo uma outra veia, olha, bem mais grossa, que é a veia jugular interna. Como ela vai drenar crânio, encéfalo e grande parte da face, ela recebe muito mais sangue, certo? Então ela é bem mais espessa, ela é bem maior, tá? Olha, nessa outra imagem aqui, ó, a gente também consegue ver, ó, veia jugular interna, certo? Ela é bem mais grossa, tudo bem? A veia jugular externa passa por cima do esternocleidomastoideo. Sabe quando você olha, né, na televisão lá, o cantor cantando, é o amor, e aí você olha no pescoço dele aquelas veias saltando, né? Aquelas veias que saltam lá no pescoço dos cantores, é a veia jugular externa. A gente consegue vê-la por cima do músculo esternocleidomastoideo. Pode ser, professora, eu já vi umas pessoas que têm mais de uma. Sim, pode variar mesmo. Pode ser uma, duas, pode ser três. Ela pode ser duas formando um Y. Tem várias formações, certo? No próximo vídeo, a gente vai continuar aí com as artérias dos membros superiores. Não perca lá, hein? Te espero.